Olá pessoal, eu sou o Matheus do Planeta Concursos. Esse é o primeiro vídeo da série Método Objetivo de Estudo. Nessa série eu quero apresentar alguns temas bem relevantes em prova de concursos de uma forma bem resumida e esquematizada. E se você gostou da ideia desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, que assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Bom, o primeiro tema que eu resolvi trazer para essa série de vídeos é o direito de nacionalidade. Então, hoje a gente vai estudar as formas de aquisição de nacionalidade, brasileiros natos e naturalizados, diferenças entre eles, como adquirir a nacionalidade brasileira originária, que seriam os natos, e a derivada, que são os naturalizados, cargos privativos de brasileiros natos, extradição e perda de nacionalidade. Então, esses dois últimos são os mais importantes, mais cobrados e que o pessoal costuma errar muito. Então, fica até o final do vídeo. Bom, existem dois critérios principais para que determinada pessoa adquira uma nacionalidade de um país. O primeiro critério é o critério sanguíneo. Por esse critério, a única coisa que é levada em consideração para definir se uma pessoa é natural de determinado país é se ela é descendente de pessoas desse país. Agora, o critério territorial. Pelo critério territorial, uma pessoa é considerada natural de determinado país se ela tiver nascido dentro do território daquele país, não importando a descendência dessa pessoa. Bom, qual desses critérios é adotado no Brasil? O Brasil adota o critério jus solis, que é o critério territorial, mas na forma temperada. O que isso significa? Isso significa que, apesar de ser adotado o critério territorial, a gente ainda tem alguns elementos do critério sanguíneo na legislação brasileira. Então, você nasceu aqui dentro do território brasileiro, em regra você é considerado brasileiro, mas existem algumas exceções e a gente vai tratar delas a seguir. Bom, a primeira hipótese para que uma pessoa seja considerada nata aqui no Brasil é justamente aquele critério territorial. Então, todos os indivíduos que nascerem no Brasil serão considerados brasileiros natos. E aí a gente tem uma exceção, eu preciso que você preste muita atenção. Se um casal de estrangeiros estiver no Brasil a serviço do governo estrangeiro e eles tiverem um filho aqui no Brasil, esse filho não vai ser considerado brasileiro nato. Então, a própria Constituição Federal ela fala o seguinte: filho de pais estrangeiros a serviço de seu país. Isso significa que ambos os pais têm que ser estrangeiros para que esse filho não seja considerado brasileiro nato. Se um estrangeiro, ainda que a serviço de seu país, tiver um filho com uma brasileira, esse filho vai ser considerado brasileiro nato. Então é necessário que ambos os pais sejam estrangeiros e que pelo menos um deles esteja a serviço de seu país aqui no Brasil. Então, para exemplificar as duas hipóteses, primeiro, um casal de alemães está aqui no Brasil a serviço do governo da Alemanha. E esse casal tem um filho aqui no Brasil. Esse filho não vai ser considerado brasileiro. Ele vai ser alemão. Agora, se um alemão a serviço do governo alemão estiver no Brasil e tiver um filho com uma brasileira, esse filho vai ser considerado brasileiro nato. Deu para entender? Agora, a segunda hipótese é um exemplo do critério sanguíneo adotado no Brasil. Se um bebê nascer no exterior, mas filho de pais brasileiros, e aqui pai ou mãe brasileira, ele pode ser considerado brasileiro nato, mas ele tem que obedecer a pelo menos uma dessas duas regrinhas que eu coloquei aqui, A ou B. A, se ele for registrado em repartição brasileira no exterior, ele vai ser considerado brasileiro nato. E aí, por exemplo, se ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele for registrado no consulado brasileiro, ele vai ser considerado brasileiro nato porque ele é filho de pai ou mãe brasileira. E a segunda é, ainda que ele não seja registrado em repartição brasileira, se depois que ele atingir a maioridade, ele estiver residindo no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ele vai adquirir a nacionalidade brasileira. E nesse caso ele vai ser considerado brasileiro nato. Isso cai muito em prova e as pessoas sempre marcam que ele vai ser considerado naturalizado. Mas não, ele vai ser considerado brasileiro nato.
ainda que ele tenha passado 18 anos da vida dele fora do Brasil, ainda que ele não fale português, se ele é filho de pais brasileiros, nasceu no exterior e depois dos 18 anos de idade ele veio residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ele vai ser considerado brasileiro nato. Anota isso. A terceira possibilidade, se um bebê nasce no exterior, filho de pais brasileiros que estejam a serviço do Brasil, ainda que no exterior, ele vai ser considerado brasileiro nato. Nesse caso, ele vai ser considerado brasileiro nato ainda que ele não opte pela nacionalidade brasileira e ainda que ele não seja registrado em uma repartição brasileira no exterior. Se ele nasceu no exterior e o pai dele estava a serviço do Brasil, ele vai ser considerado brasileiro nato. Agora a gente vai ver quem são os brasileiros naturalizados. Bom, existem duas formas principais para que uma pessoa seja considerada brasileiro naturalizado aqui no Brasil. A primeira é a naturalização ordinária e a segunda é a naturalização extraordinária. Bom, a naturalização ordinária tem 3 requisitos para que aconteça. O primeiro requisito é que a pessoa a ser naturalizada, ela tem que ser nativa de um país de língua portuguesa. E veja bem, eu não falei que ela precisa saber falar português. Eu falei que ela precisa ser de um país que tenha a língua portuguesa como idioma oficial. Por exemplo, Moçambique ou Portugal. Então, se ela for dos Estados Unidos e falar português perfeitamente, isso não significa que ela vai poder se naturalizar pela naturalização ordinária. Por quê? Porque o português não é idioma oficial nos Estados Unidos. Entendeu? Segundo requisito, 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Então, essa pessoa ela tem que vir de um país que fale português e ela tem que ter passado pelo menos 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Isso significa que ela não pode ter saído do Brasil durante esse 1 ano? Não. Isso significa que ela não pode ter morado em outro lugar durante esse 1 ano. E terceiro requisito, idoneidade moral. Agora, a segunda forma para que ocorra a naturalização é a naturalização extraordinária. Essa aqui ela se aplica a todos os nativos de outros países que não falem a língua portuguesa. E ela tem 2 requisitos. Você vai ver que é bem mais difícil de conseguir a naturalização extraordinária. Primeiro requisito, 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. Esses 15 anos de residência ininterrupta não significam que a pessoa não pode ter saído do Brasil. Ela só não pode ter ido morar em outro lugar. E segundo requisito, não ter condenação penal. Aqui já é bem mais objetivo do que aquela idoneidade moral que a gente viu no outro slide, né? Idoneidade moral é um conceito muito amplo. Agora, não ter condenação penal é algo bem restrito. Bom, a Constituição previu também a hipótese do português equiparado. O que é isso? Se um português estiver morando no Brasil com a intenção de continuar no Brasil, ou seja, residência permanente no Brasil, ele pode ser considerado brasileiro naturalizado para todos os efeitos. Ele pode ter os direitos equiparados ao do brasileiro naturalizado. A gente chama essa hipótese de português equiparado. Mas para que isso aconteça, é necessário que os brasileiros lá em Portugal tenham esse mesmo direito. Ou seja, é necessário que haja reciprocidade em relação aos brasileiros que estão em Portugal. Bom, outro ponto muito importante é a distinção de direitos entre o brasileiro nato e o naturalizado. A Constituição Federal estabeleceu que não pode haver diferença entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, mas a própria Constituição estabeleceu algumas diferenças. Uma delas é a relação de cargos privativos de brasileiros natos. E provavelmente você já conhece esse esqueminha aqui, que é o mp3.com. Todo mundo usa esse esqueminha para memorizar essa relação de cargos. O primeiro M é ministro do STF, esse P3 é presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. O C de carreira diplomática, O oficial das Forças Armadas e M ministro da Defesa. Aí tem uma observação importante sobre o O e o M. Pode ver que eu destaquei aqui na cor amarela. Oficial, não é qualquer oficial do militarismo que vai ser cargo privativo de brasileiro nato. Por exemplo, um oficial da PM ou dos bombeiros não é cargo privativo de brasileiro nato. Tem que ser oficial das Forças Armadas, ou seja, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. E M, ministro da Defesa. Muito cuidado, porque nas provas as bancas costumam perguntar se o cargo de ministro da Justiça é considerado cargo de brasileiro nato, mas não é. É ministro da Defesa.
Bom, outro tópico muito importante aqui é sobre a extradição. Quem que pode ser extraditado no Brasil? Um brasileiro nato pode ser extraditado e um brasileiro naturalizado. Bom, sobre o nato, um brasileiro nato nunca vai poder ser extraditado, nunca. Se a prova perguntar se um brasileiro nato pode ser extraditado, ele não pode ser extraditado. Mais pra frente a gente vai ver uma possibilidade que parece ser uma exceção, mas não é. Sobre o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em duas hipóteses. A primeira hipótese é se ele tiver praticado um crime comum, ou seja, qualquer tipo de crime, antes da naturalização. E se esse crime ele for descoberto depois da naturalização, ele pode ser, sim, extraditado. E segundo, se ele for condenado por tráfico de drogas, ainda que depois da naturalização. Ele praticou tráfico de drogas, depois da naturalização ele pode ser, sim, extraditado. Agora, a perda de nacionalidade. Existem duas hipóteses para que ocorra a perda da nacionalidade brasileira. A primeira é a aquisição voluntária de outra nacionalidade. Ou seja, se o brasileiro ele optou voluntariamente por adquirir outra nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade brasileira. E isso vale também para os brasileiros natos. Então, aquela observação que eu fiz sobre a extradição, o brasileiro nato nunca pode ser extraditado, mas ele pode perder a nacionalidade brasileira. E nesse momento que ele perdeu a nacionalidade brasileira, ele vai poder sim ser extraditado. Mas isso não é uma exceção. Por quê? Porque o que eu falei é que o brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Nesse caso, se ele perdeu a nacionalidade, ele não é considerado mais brasileiro nato. E a partir desse momento ele vai poder sim ser extraditado. Inclusive isso já aconteceu no Brasil. E a segunda hipótese de perda da nacionalidade é o cancelamento da naturalização. Isso aqui vale só para os brasileiros naturalizados, obviamente. Quando que ocorre o cancelamento da naturalização? Bom, isso pode ocorrer se o brasileiro naturalizado praticar atos nocivos ao interesse nacional. Bom, pessoal, esse foi só o primeiro vídeo, então provavelmente vocês vão perceber que teve um excesso de cortes e algumas falhas de edição. Eu prometo que nos próximos a gente vai melhorar isso daí. E inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo para vocês ficarem sabendo dos próximos e até mais.